Então, galera, vamos aqui hoje discutir qual é o maior, o MMA ou o boxe. E nada melhor do que trazer aqui o Pabum, o cara que está começando aí um canal e tem uma história vasta no boxe. Então, se liga aí, vamos discutir quem é o maior. O boxe é o que acontece mais no MMA. Por exemplo, o cara tem um estilo de Muay Thai, onde ele é mais um Muay Thai. A postura dele é mais em pé, a base é um pouco mais fechada, para que ele tenha mais velocidade de perna e volume de golpes. Isso para MMA é horrível. Atrapalha. Saca? Porque esse cara ele não tem defesa de queda. A postura dele não é adaptada. Então, se ele faz essa adaptação para o boxe, para ganhar essa base, para ganhar poder de esse vai e vem, mão, esse entra e sai. Esse vai e vem. Por isso que eu falo pra galera, boxe amador é muito interessante para MMA, porque te ensina a caminhar, esse vai e vem, não esse cara que só planta e vai para frente, tá entendendo? Então, isso para MMA é ruim. Não ajuda em nada. Não ajuda em nada. Ah, mas não, então eu dou sempre um exemplo. Rotan versus Demetrius Johnson. Eles tinham marcado 4 rounds de 5 minutos. Tá. Primeiro round Muay Thai, o Rotan correu atrás e o Demetrius Johnson fugindo, que quase morreu. Ah, no One? No UFC. Que cada round é uma especialidade, né? E aí o Demetrius sobreviveu ao Muay Thai. É. No MMA o Rotan não sabia andar. Foi colocado para baixo, rapidinho. Foi feito de guri pequeno, saca? Então assim, um striker muito bom contra um cara do MMA completo, não adianta. Não tem como. Se o cara não souber postura de defesa de queda, ele é colocado para baixo com muita facilidade. E essa é a dificuldade, que o Rotan é um Muay Mat, já é um cara que procura uma base de trocação mais forte, uma base um pouco duríssima. O chute duríssimo, eu disse, nossa, só que ele ainda tem o quadril muito entregue. Ele não tem essa postura de defesa para poder bater quadril quando o adversário entrar em queda. Tanto que Demetrius Johnson botou para baixo com muita facilidade. Brincou mesmo. Tu já pode falar mais. O cara sai do MMA, que veio de outras lutas, que no máximo 5 rounds, e aí tu chega no boxe, nego tá ali acostumado a 10, 12 rounds. Muda completamente o ritmo, né, Pablo? Muda o ritmo de luta, muda a forma como tu vai ter que cadenciar cada round. A construção da luta, né? Exatamente. Todo mundo fala, eu infelizmente nunca cheguei nesse nível, de passar do 6º round. Todos os lutadores profissionais, amigos meus que já tiveram lá nessa faixa de atleta, que o 6º round ele é espiritual. Porque tu já tá morto, o teu corpo físico, a estratégia tá meio que indo pro saco, e aí tu tem que ter algo, que por isso que eles chamam que é meio espiritual, pra tu continuar mantendo o padrão, não perder o gás, não perder a linha, e poder vencer os próximos rounds. E Floyd e Manny Pacquiao, que, mano, 10 rounds em altíssimo nível e os caras não baixam o ritmo. Que loucura que era aquilo, do início ao fim. Do início ao fim. Tu vê um Triple G se mexendo. E dureza. E na dureza. Os caras não mudam o jogo, cara. Isso é uma outra coisa que eu acho interessante a gente falar pra esse vídeo, que é assim, ó. Por que os lutadores de MMA querem tanto ir pro boxe? O mundo do boxe, ele é a nobre arte, cara. Eu acho que todos nós temos o boxe como a arte mãe. Eu acho que todo lutador profissional, ele tem o boxe como a paixão. Eu tenho uma teoria da seguinte forma. O boxe é praticamente a primeira luta por prêmio. Então lá 1800 para 1900 tinha os lutadores por prêmios. Então tu lutava e ganhava uma grana. São mais de 100 anos. São quase, já deve ser mais de 120 anos. E isso vai se tornando com cifras muito grandes. E 100 e poucos anos de cultura, de uma arte, é muita coisa. O Muay Thai é a segunda em relação a prêmio. Começou ali também no século XX, começo do século XX, mas no Oriente a valorização não era tão alta quanto na Europa e na América. É, porque quando cai na mão do tio Sam, a cifra fica muito grande. Se tem um povo que sabe fazer um espetáculo e fazer isso gerar dinheiro, são os americanos. É verdade. Isso é incontestável. Em qualquer esporte, até na escola. Tudo. Todo circuito esportivo escolar é uma liga esportiva. A universidade, a liga de basquete. Aí depois sobe para high school. Isso. Depois vai para a universidade. São profissionais. Exatamente. Então, eles são os reis de fazer essa grana, né? Então, eu tenho essa teoria de que, por mais que o MMA pague bem, tá começando a pagar melhor agora. Mas não vai nunca chegar igual o boxe. Então, é outra relação. Tu vê que uma luta do McGregor com Floyd,
Eles falam claro que bastidores, a gente nunca vai saber a real. Foram 400 milhões de dólares de bolsa, dividido entre Floyd e ele. Cara, é muita grana. É muita. Então qual luta de MMA deu isso? Não tem. Que dá. Mas não Pro fica pro organizador, atleta. não fica nada pro atleta. Qual é a relação que acontece no boxe? O que acontece no boxe que a Associação Profissional dos Atletas tem maior controle sobre o dinheiro envolvido no show? A minha visão é assim. Daquilo que nós falamos, ela vem se construindo sobre empresários. Sobre, eu tenho um número aqui de atletas. Vamos botar com os teus aí, vamos fazer um dinheiro? Vamos. A gente produz, faz a mídia, faz o show, as pessoas compram a ideia e aí pagam pra ver. Geram aquelas cifras de milhões, show de bola. O MMA... Vamos, no meio do vídeo ele vai trocar a camiseta? Eu penso que nessa construção que foi boxe, os primeiros lutadores por dinheiro, e aí o pessoal que começou a criar os eventos, foi construindo essa cultura, vai surgindo, só que ela ficou individual. Quando surge o MMA, vira uma organização, e os caras têm uns moldes diferentes. Então eles já impuseram uma cultura do qual o lutador, para poder aparecer, ele aceita. Então ele aceita, vai estrear no UFC, valores que foram me falar, é 5 mil dólares. Primeira luta lá no card. Se tu ganhar, eles te chamam e vai aumentando. 5 mais 5 se tu ganhar. Isso. No boxe profissional, é difícil ter isso. Não, já começa... A cifra já é um pouco maior, já chama mais atenção. Então, como isso já vem mais de século, não para mais. Não tem como tu mudar essa cultura do boxe. Simplesmente dizer assim, não, agora é o seguinte, para participar da BO, é só isso que tu vai ganhar. Não, vai se fuder, vou na outra. Então, as entidades acabam cada vez dando um prêmio maior, e nem a entidade que dá o prêmio, isso tudo é uma negociação entre empresários. Tu quer lutar comigo, disputar o título? Beleza. E aí tu começa a buscar TV, tu começa a buscar, entendeu? Então tem todo um mundo que o do boxe aí, e aí vem uma discussão, né? É maior que o do MMA. Um mundo financeiro muito maior, que não vai mudar isso. E aí chega o Jake Paul apontando o dedo pra Dana White e mostrando, é só isso que tu paga pros caras? Vem lutar comigo aqui que eu vou aposentar vocês, deixar vocês bem de vida. Aí os caras lutam com um youtuber no mundo do boxe, pra tu ver como paga tão mais. Porque só por fato de ter sido o mundo do boxe, e aí o pessoal vem querer ver justamente isso, né? Que é o que a gente estava falando desde o início. O cara do MMA, que é uma arte mais completa, é um lutador, um guerreiro, muito mais perigoso. Então, vamos ver os dois numa luta livre, um vale tudo antigo. É óbvio que o MMA vai ganhar. É óbvio, né? Agora, quando a gente fala de especificidade, os fãs do mundo do boxe, que, de novo, é muito mais tempo, né? O meu avô, o meu pai... Bisavô. Eles nem queriam saber de MMA, nem existia, nem tinha, né? Tu vê que o Vale Tudo começou ali na década de 60. Sim. Né? Com alguns pequenos eventos. Umas coisinhas ali. Que não vinga. Um evento anual, de repente, mas que não era bem aceito, porque se transformava até em uma rivalidade entre artes. Isso. Eu não vejo isso benefício nenhum, mas foi importante acontecer. Aí em 90 começou com o UFC. Isso, verdade. Mas tu vê que deixou de ser Vale Tudo em 2000, 2003, Olha por quanto ali. tempo demorou pra evolução da arte, né? Porque até então podia tiro de meta, podia pisão, podia um monte de coisa que... Puxão de cabelo. Puxão de cabelo. Roy saiu com um chumaço de cabelo. Até no Pride tinha umas coisas que era bizarro, cara. Pisão na cara. Uns pisão, umas coisas que tu dizia, isso aí não... Pra massificação vai ter que mudar. Aí quando o UFC comprou o Pride, mudou. Aí realmente o MMA foi criado. Deixou de ser Vale Tudo, né? Então eu vejo assim, sabe? Por isso que o boxe, acredito, respondendo a tua pergunta, que ele paga mais por causa disso. Ele tem mais visibilidade financeira, que já tá um caminho consolidado, né? O MMA, por mais que é um puto evento... É uma criança. Ele é uma criança, ele tá em crescimento, tá em fase de desenvolvimento ainda. Mas tu vê, o boxe da década de 80 pro boxe de hoje, cara, não mudou muito, né? Sabe o que mudou e tá voltando? Eu achei que tá falando nesse caminho. Nos anos 80, todo mundo tava com todo mundo. Quem é o melhor? Bota pra lutar. Mas tem um outro lá também. Hoje, a partir dos anos ali, no início dos anos 2000, as pessoas ficaram muito preciosas com seu zero. O ego. Não quero ter derrotas. Eu quero terminar minha carreira que nem o Floyd. Eu quero não ter derrotas. E antigamente, não, tu lutava porque tu queria o melhor. Aí temos 4 fabulosos. Sugar Ray Leonard, Roberto
Duran, Marvin Hagler e Thomas Herman. Os 4 lutaram entre si. Pegaram o tempo todo. Os melhores meio médio que tinha, luta linda. Um dos 4 ia lutar, tu sabia que era lutaço. Aí hoje em dia tu fica lá naquela preciosidade. Ah, o cara não quer lutar com aquele outro. Ah, não, porque eu não quero arriscar. Aí com a chegada agora dos Sheik ali, nós estamos vendo uma mudança. Os Sheik estão pegando o boxe, já promoveu lutas em que ele não quer saber essa preciosidade. Sai na mão e deu. Meu irmão, o Usyk vai lutar com o Tyson Fury. Ah, porque não quer, é dinheiro que falta? Toma, porque geralmente é isso, né? O cara diz, eu só luto se for 100 milhões de dólares. Ah, tá, é 100 milhões de dólares, vocês querem? Toma, agora luta. Eu penso que nós estamos voltando a essa era dos anos 80. Falando nisso, tem saudade do Don King? Pois é, o Don King, né? Lembra que a gente via Mike Tyson em TV aberta? E depois que o Don King... Explica o que é o Don King. Don King era o empresário das lutas, era o empresário de Tyson, que grandes foi o lutadores, principal. né? O Don King, ele entra no mundo do boxe quando ele consegue agenciar a luta Muhammad Ali versus George Foreman. E ele leva essa luta pra África. Foi o maior evento midiático da época, né? Então lá ele se destaca, faz os milhões da época. Se eu não me engano, ele conseguiu 10 milhões de dólares cada lutador. Nós estamos falando de 1969, né? Foi 69? 70 ou 69, produção, confirma aí. Mas ali ele ganha um grande destaque e a partir daí ele consegue, não, eu consigo assim, Fred. Tu quer lutar? Pum, pum, pum. E aí ele cria, né? Depois vem Don King, criou outros grandes. Grandes atletas, mas o Tyson foi o maior, eu não diria que ele foi o cara mais técnico, mas ele foi o maior lutador graças ao Don King, aos eventos que Don King promoveu. Ah, sim. Aí ele marcou a nossa geração. A capacidade mediática, de novo, de promover um cara e não organização. O Muhammad de George Foreman, infinitamente técnica, muito mais. caras muito mais completos. Sim, sim. Né? O Tyson era muito bom, muito nocauteador, mas não era um cara que tu via com armas, com ferramentas, ele era especificamente um jogo. Exato. Né? Ele era um jogo e ninguém matava aquele jogo. E isso que fazia ele um ser magnífico e especial, né? E matava em segundos. Nossa. Cara, ele acabou a luta. Cansei de, pai, me acorda pra ver. Outro pai me acorda quando eu tava ainda acordando, puta, acabou. Mas Vou no volta banheiro. pra dormir. Vou no banheiro, acabou. É verdade. Mas tu vê, Don King criou Don aquela imagem. Sim, sim. Né? O poder midiático, de novo, ó. Poder midiático. Por que no MMA, e nós temos aqui o próprio Anderson. O Anderson, e aí às vezes há umas discussões que ele é maior que a entidade, né? O Anderson já tá maior que o UFC. O McGregor já tá maior que o UFC. Aí o que o UFC faz? Dá um jeito de derrubar os caras. E continuar... Continuar ele maior que todos. Em vez de continuar construindo esses caras. E o É o boxe que eu vejo que o boxe faz, o né? boxe faz isso. Porque tem um empresário por trás, o Ricardo tem outro, tu Mas tem tu vê, outro. não tem o nome de um evento. Exato. O evento é O evento um da lutador versus organização. um lutador. Esse é o evento. Exato. Não tem a entidade, o UFC, o Bellator, o ONE FC. Não, tu é um lutador da organização. WBO, WBC, o que tu... Tanto que faz o título unificado. O campeão São 4, que é né? São 4. Que o campeão de todas pega e diz assim, não, é o seguinte, vou botar tudo em jogo. Aí já bota lá os milhões mais em cima, já valoriza mais ainda. E tu vê, ó, É isso foco que no falta no atleta. MMA. Eles são a estrela. Eles são as estrelas. E já hoje o caminho do MMA não toma isso. Não, o circo é a estrela. E não os artistas. Não Isso é os... ruim pro atleta. Muito. É a pergunta que eu te fiz. Por que o atleta não é o remunerado maior? Porque ele não é o maior atrativo. Destaque, atrativo, exato. O atrativo é a entidade e não o atleta, né? Então isso é ruim. Muito. Isso é um outro ponto que faz muitos atletas de MMA irem pro boxe. Na teoria, é menos seguro. duro, é mais seguro. Mas é muito mais lesionante. Porque é cúmulo, né? Mas esse muito mais O tempo lesionante. todo, o tempo todo. Gente, é Tu mais... conhece algum atleta de MMA com Lesado. problema neurológico? Vamos esperar mais uns 20 anos. Ah, mas já tem uma galera aposentada. Quem é o mais velho aí? Vamos lá. Pô, Carlão Barreto, Valide, Royce. O Royce tá com o quê? O Royce tá com 57. Mas estamos vendo o Rickson. Não quer dizer que seja das porradas, mas o Rickson já tá com um Mas o parte. Rickson, querendo ou não, se aposentou muito. Você não teve muita luta, cara. Mas e os treinos? Aí que tá o lance. É isso que eu ia te falar. O pessoal fala assim, O treino é pior, o né? treino é o pior. Porque o acúmulo de lesão, e aí vem o que a gente fala nos teus vídeos, eu inclusive comentei nos teus vídeos, coisa mais difícil que tem é ensinar os atletas de alto nível a treinarem com inteligência e não com dureza. Porque a dureza, ela em algum momento da etapa do treino, importante. Sim. Todo dia é uma puta burrice. Não
tem por que fazer isso. Tu ao invés de ficar forte, fica fraco. Além de ficar forte, ficar fraco, vai ter problemas mentais no futuro. Então, assim, não tem por que. E a inteligência, tu saber casar a luta certa no treino, o sparring correto, porque um cara muito bom contra um cara muito com nível inferior, vai dar problema. Vai dar problema. Vai se machucar. A gente teve problema aqui, não sei se já estavas aqui em Floripa. Do moleque com casca? Do moleque com casca. Sim, sim. Saca? Aquilo ali foi um erro gigantesco. Primeiro knockdown, eu já tinha parado. Já era pra ter parado. E o Casca falou, deu pra ele. Só que... Ele tá sem condição. Exato. Troca. Exato. Só falando de uma luta. De um sparring aqui em Floripa, que um moleque veio a ter problema. O moleque faleceu no final, não faleceu? Faleceu, ficou em coma. O que aconteceu? Dentro de uma sessão de sparring, vamos lá, sem os nomes. Um atleta profissional de boxe pegou um atleta amador com um nível inicial de profissional e foram fazer sparring, uma sessão de sparring. Esse atleta profissional deu um knockdown no sparring. Ali, e aí tinha que separar. É um ponto de vista meu, não continua. Até meu. Acabou. E eu já digo pra ele, já chamo ele assim, ó, sem sparring por 2 semanas. No mínimo. No mínimo. Beleza? Tonteou, 2 semanas sem. Dá um tempinho pra tua cabeça. Porque é uma lesão cerebral. Então, quando você fica tonto, toma uma porrada e fica tonto, vê flash, ou que nem já aconteceu, já tinha uma situação dessa. O som some, a imagem parece que tá passando em câmera lenta e tu não se mexe. Tu fica travado assim. Parece um sonho que tu acordou e não se mexe. Se der vontade de vomitar, aí é problema. Ah, não. Aí deu vai procurar um médicozinho. Então, assim, nessa sessão de sparring aconteceu isso. Caiu, levantou. Os treinadores incentivaram a voltar. Caiu, levantou. Caiu, levantou. Meu irmão, o que tu tá ensinando pra um atleta que cai, levanta, cai, levanta? Nada. Absolutamente nada. E aí aconteceu que, infelizmente... Tá fazendo ele perder o queixo, tá fazendo ele passar pelo que e o mundo do boxe que acabou passou. Morrendo. Quando a gente fala de sparring, de treinos duros, a gente é muito... Eu vejo tu fazendo teus vídeos, eu falo isso o tempo todo também. Eu sou muito taxativo. Cara, não tem por que treinar com dureza o tempo todo. E tem um outro ponto importante disso. Quando a gente treina com dureza, a gente tem um pico de cortisol, porque gera estresse. O cortisol é um hormônio que nos dificulta a assimilação de conhecimento. Porque tu tá em nível de estresse. Tanto é que todo nível de estresse que tu esteve, eu nem lembro o que aconteceu. Eu sei que eu só fiz. Quando tu tá se divertindo, tá brincando, quando é brincado, tu aprende, tu assimila muita coisa. Vai ficar muito mais fácil de tu evoluir numa velocidade brutal, se divertindo, do que querendo fazer tudo de verdade. Cheguei na Tailândia, os caras rindo, os caras se divertindo. Pô, campeão do Lupini, campeão do Raja. Eu vi aquele vídeo. E os caras rindo, velho. Aí eu falei, mano, eu quero treinar, é assim. Mas mesmo eu querendo, eu não sabia. Ficava no grupo dos loucos. Dos fios desencapados. Meu irmão, aqui, sangue, suor e lágrima. Mas a gente olhava e queria estar no outro grupo. Mas os caras diziam, não, tu não tá pronto. Não vai pra lá ainda. E pau, e porrada. Meu irmão, até que eles me bateram tanto que eu não tinha mais condição de treinar. O cara chegou pra mim e falou assim, ó. Agora que tu tá pronto. Pode ir pra aquele lado. Mas por quê? Eu não tinha condição nenhuma de bater em ninguém, cara. Aí os caras... Tu ia te obrigar a ser inteligente. Tocavam em mim, eu falava, sem me machucar, mano. Olha que lance gostoso, tá ligado? Eu tô proporcionando e eu não posso bater forte, mas aí o cara me tocava, mas não me machucou, cara. Aí ele falou, pô, tu fez errado, viu? Saca? Aí começa a corrigir, aí tu fala, mano, é assim que eu quero. É isso aí. Perfeito. Esse é o nível de excelência. Aquele sparringzinho meu e teu. Coisa mais gostosa. Saca? Me encheu de soco na cara e ficou legal pra caramba. Eu que enchi de... tá aí, olha o vídeo, bota o vídeo, me encheu de soco na cara. Me deu a vontade de chutar esse bicho, rapaz. Me deu uma cotovelada. Ricardo, bota lá, ele me deu uma cotovelada. Por que tu não me deu chance, rapaz? Eu queria te bater e tu não deixava, mano. Não, para. O Alex, com a qualidade que ele tem, que ele mostra hoje, teria sido um ótimo boxeador também. Se ele fosse, a história dele tivesse sido na América. Porque o boxe profissional no Brasil é morto. Não existe. É triste. É triste. É triste. Não dá futuro pra ninguém. Não. Só tem futuro aquele que conseguiu entrar nos Estados Unidos. Porque senão não ganha dinheiro. Não ganha dinheiro. É um fato. Então, o que o Alex fez? Teve a carreira de luta apresentada por uma grande equipe de kickbox, no ABC Paulista, né? E fez a carreira no kickbox. Aí utilizava do boxe para ganhar ritmo de luta e lutar e tal. Mas, será que lá na América ele não teria ido pro boxe? Então, como a possibilidade de ganhar dinheiro lá no boxe é muito maior do que no MMA e no kickbox, né, cara? E olha que doido. O que acontece muito, a minha percepção, né, da visão do boxe da América e o boxe, por exemplo, no Brasil. Aqui no Brasil, muita gente pratica boxe com qual objetivo? Emagrecer. Hobby. Emagrecer. Então, as pessoas buscam com outro foco. Lá na América, sabendo de tudo isso que a gente já falou, que são milhões, tem um século de cultura,
cultura. É uma cultura muito mais forte. É que nem o jogador de futebol no Brasil. Então, existe um monte de olheiro, empresário, que vai lá, por exemplo, na tua academia, tu sabe que eu sou um empresário, tô olhando tua academia, tem um campeão, tu vai me dizer, tô construindo esse moleque, papá, vou olhar o moleque, vou ver lutando. Como esse cara, a função dele é só olhar, empresariar, ele tem noção. Não é nada, ele é só empresário. Talvez não saiba nem dar um soco. Conhece. Mas ele conhece, que nem os empresários de futebol muitas vezes aqui. Aí olha o moleque, onde é que é esse moleque? Ah, moleque de uma situação difícil, pouco dinheiro, questões financeiras ruins. Ah, mas vem cá, vou apadrinhar. A padrinha vai com a família, olha só, vou investir no seu moleque, ser lutador, o que você quer fazer? Faz um contrato, dá uma graninha e constrói a carreira dele. Isso existe lá. Aqui, primeiro porque, pra que eu vou fazer isso? Se não tem um circuito, um evento, uma organização que dê dinheiro. Claro, o dinheiro tá lá, né? Agora, pro MMA, por que então no MMA deu certo? Porque no MMA foi construído, foi famoso por brasileiros do jiu-jitsu, que é a família Gracie, eles que trouxeram o nome. E aí mas mesmo assim, aqui não ganha dinheiro. Aqui não. Mas eu acho que dá menos dinheiro ainda que o kickbox e o Muay Thai. Não, dá mais. Será? Pô, dá. Tem luta profissional de boxe que já ouvi R$200. R$200 pra tu tomar soco mais de 4 rounds. Me diz um evento no MMA que paga mais que 500. Também é triste. É triste. É difícil, e mesmo que pagasse, olha só, vamos falar, vai te pagar R$5.000. Ainda é pouco. Cara, R$5.000 pra viver da luta. 3 meses treinando pra uma luta. Viu cair de moto. Viu cair de moto. Claro, o cara prefere ser o quê? Um motoboy. Boa. Prefere ser um Uber e fazer como um hobby. Né? Porque não tá, cara. Agora, daí no MMA a gente leva pra América com mais facilidade. Porque quase todo mundo, inclusive na Europa, quer ver alguém lutando deles de MMA contra um brasileiro. Não é? Não, o Brasil... Agora, qual é o americano que quer ver um inglês, um americano, um mexicano lutando contra um brasileiro no boxe? Não tem tradição nenhuma, né? Tradição nenhuma. Lutar pra quê? Quero jogar bola? É jiu-jitsu e bola? Entendeu? Futebol? Não. Infelizmente, a cultura do boxe no Brasil, ela tá cada vez melhor. E aí eu bato na tecla, os eventos de youtuber têm ajudado muito. O Whindersson Nunes fez um... E aí, Fight Music mantém e talvez surjam novos eventos, só que tá faltando o raiz, o verdadeiro, aquele que faz assim, não, faz sentido ser um boxeador. No outros vídeos eu já falei sobre isso. Pós luta do Whindersson com o Popó, vieram fãs do youtuber querendo praticar boxe. Vai ser lutador? Queriam ser lutador? Não, mas ouviram falar que curou. Quero fazer o que ele faz, né? Curou a depressão do cara. O cara foi visto mais como herói. Porque, querendo ou não, a luta... E aí eu estava conversando com o Ricardo em off sobre arquétipos, né? Todo mundo tem um arquétipo do herói. E o herói é quem? É o cara que veste uma capa. É o cara que tem superpoderes. É o cara que faz coisas incríveis. É o lutador, o salvador, né? Aí tu olha lá, o cara que é o comediante, que até então era o arquétipo do palhaço. E aí ele mostra que também é um herói. Então, bombou, porque estourou a bolha, né? Aí vem aquelas discussões. E tem nem que é contra. Eu falo, mano, eu sou totalmente a favor de atingir a cadeia alimentar. Querendo ou não, nós somos atletas desde pequeno. Sim. É meio que aquele cara que, mas o cara é atleta desde pequeno. O Whindersson não. O Whindersson influenciou muito sedentário, velho. Sabe? O cara saiu da depressão, era um comediante depressivo e virou um atleta, irmão. Consegue, eu também. Saca? Eu consigo me identificar. Muito mais do que ainda com a gente, né? E mesmo assim, nosso papel também faz isso, né? A gente posta os vídeos pra vocês, produz conteúdo pra vocês, motiva vocês treinam, experimentam um pouco daquela mensagem que a gente busca passar, e aí vocês veem, caraca, é verdade. Faz sentido. Só falta experimentar. Não existe alguém que não pegue uma luva, pegue um bom professor e, mano, naquele momento ele não se sinta com poder, tá ligado? O herói. Meu irmão, caraca, velho, eu consegui produzir energia. Olha o que eu fiz, brother. Duvido. Se o cara se permitir, ele não para mais, velho. Todos se transformam. Uma vez entrou um menino assim na minha academia. Menino não, um homem sedentário, com sobrepeso, baixando a cabeça. Mas queria treinar, mas eu não quero lutar. Irmão, bora, cara, não precisa lutar. Deu 1 ano. Esse moleque, quando é que vai fechar minha luta? Tô aflisão, velho. Legal, cara. Eu falei, velho, tá vendo? No tempo dele. Isso. Não entrou na academia na nossa época, como é que era? Fazer aula experimental, bota a luva, vai sair na mão. Eu vejo hoje o boxe ainda é maior que o MMA. E
e vai demorar para a gente igualar essa cultura mundial, mas eu vejo o MMA numa ascendente grande, deu uma desacelerada, chegou no auge com o McGregor e já deu uma declinada no crescimento, mas vejo com muito bons olhos essa história de atletas do MMA já renomado, indo lutar boxe, né, fazendo com que as estrelas se enfrentem. Isso só corre porque a gente vai fazer com que o boxe cresça ainda mais e o MMA ainda cresça ainda mais, porque querendo ou não, o público do MMA ainda não é igual ao do boxe e o tocar as grandes massas com os youtubers famosos, sabe, com atletas já aposentados no MMA, já aposentados no circuito profissional de boxe, só faz com que a gente ganhe, né? Como eu falei ali, se a base da pirâmide for aumentando, a nossa ponta vai aumentando. Então, a seleção, o celeiro, a possibilidade, os mercados vão se avantajando e o mundo da luta só ganha, né? Mas lembrando, o retorno aos atletas tem que ser verdadeiro. Não adianta eventos ganharem absurdos a mais e isso não chegar no atleta. E o boxe mostra isso muito para nós, né? O atleta recebe. No MMA, não igual proporção. Não é tão bem avaliado, tão bem remunerado. A palavra é essa, né? A gente tem às vezes quer escolher a palavra, né? Não é tão bem remunerado quanto merece pela tamanha dedicação, que é maior que a do boxeador. Sim. Porque tem que treinar muito mais modalidade. São várias áreas, né? Várias áreas, tem que ser especialista em todas, tem que ter um condicionamento físico invejável, tem que ter uma carcaça que aguente e suporte toda essa carga. Eu vejo com muito bons olhos esses eventos de youtuber, eventos de ex-lutadores profissionais estarem aí no circuito ainda com lutas pós-aposentadoria. Acredito muito que nós, como influenciadores, levamos muita gente para as academias, mas tu imagina o poder que tem um Mike Tyson ainda lutando, o poder que tem um Whindersson Nunes saindo do sedentarismo e depressão, o quanto esse cara consegue incentivar. E mulheres, vocês devem vir e servir de exemplos, ensinando, lutando. Quanto mais mulheres no mundo da luta, mais massificado o nosso esporte será. Então, perfeito. Conto com vocês, mulherada. Não esquece, se inscreve no canal do Pabum e no meu também, deixa aí o comentário. A gente quer saber a opinião de vocês, o que vocês acham? Quem é o maior? Deixa aí nos comentários aí, galera, e participa aí do nosso debate. Bora. Eu fiquei com hematoma até aqui, velho. Saca? Deixa eu ver aqui. Acho que deformou um pouco a cabeça mesmo. São bons boxeadores. Não perdemos o foco. Não, a gente não perdeu o foco. A gente não perdeu, fica frio que eu tô ali no raciocínio aqui.